Bem-vindo ao canal Rei Tatu, o seu canal de tatuagem. Já deixe seu gostei e inscreva-se no canal. No vídeo de hoje, vamos explorar o tema das tatuagens à luz da fé e descobrir se elas são consideradas pecado. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto, então vamos analisar o que a Bíblia diz e como a interpretação religiosa se relaciona com as tatuagens na atualidade. Hoje, vamos explorar um tema intrigante e relevante. Tatuagem e fé. É pecado ou expressão? É uma questão que desperta curiosidade e debate em muitas comunidades religiosas. E vamos mergulhar nesse assunto com abertura e respeito às diferentes perspectivas. A perspectiva da Bíblia sobre tatuagens. Para compreender a perspectiva da Bíblia sobre tatuagens, é importante destacar que o termo tatuagem não é mencionado diretamente nas Escrituras. A principal passagem que muitos associam à discussão sobre o corpo como templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A interpretação dessa passagem pode variar entre diferentes líderes religiosos e denominações. Alguns argumentam que as tatuagens vão contra a santidade do corpo como um templo de Deus, já que a pele seria modificada por meio de desenhos permanentes. Essa interpretação pode levar a visões conservadoras que desencorajam ou até proíbem tatuagens com base na preocupação de que elas possam desonrar o corpo como um presente divino. No entanto, outros intérpretes acreditam que a passagem em 1 Coríntios refere-se mais diretamente a práticas sexuais imorais e à exploração do corpo de maneiras que contrariam os princípios morais cristãos. Nesse sentido, argumenta-se que as tatuagens, por si mesmas, não violariam a santidade do corpo, desde que sejam feitas com respeito e integridade, sem propósito de profanação. Além disso, é importante reconhecer que a Bíblia também apresenta outras passagens em que Deus usa a imagem de escrever em nossas mãos como um símbolo de seu amor e compromisso conosco. Isaías 49:16. Essa imagem pode ser interpretada por alguns como uma referência simbólica às tatuagens modernas, em que as pessoas escolhem símbolos e desenhos que têm significado especial para elas, como uma expressão de sua identidade e valores. Outro aspecto relevante é que o Novo Testamento ressalta a graça de Deus e a liberdade do cristão em Cristo. Isso leva alguns a argumentar que, embora a Bíblia possa conter princípios morais, não há uma lista exaustiva de regras específicas sobre o que é permitido ou proibido, e que a decisão de fazer uma tatuagem, portanto, pode ser uma questão pessoal e não necessariamente um pecado. Como em muitas questões teológicas, é importante que os indivíduos estudem e reflitam sobre as Escrituras, busquem orientação espiritual com líderes de sua fé e, acima de tudo, se sintam confortáveis e convictos em suas decisões pessoais sobre tatuagens. Em si, a tatuagem não é considerada pecado, mas sim o conteúdo ou significado que possa ir contra os valores cristãos e envergonhar a fé. O respeito mútuo e o amor são fundamentais para compreendermos essa diversidade de opiniões. Tatuagens na história e cultura. As tatuagens têm uma longa história que remonta a milhares de anos em diversas culturas ao redor do mundo. Essa prática milenar estava presente em civilizações antigas, como os egípcios, gregos, romanos, japoneses, maias e muitos outros povos indígenas. Em cada cultura, as tatuagens possuíam significados únicos e simbolismos especiais. Em algumas sociedades, as tatuagens eram usadas como rituais religiosos, marcando a entrada em determinadas fases da vida ou a pertença a um grupo específico. Por exemplo, em culturas polinésias, as tatuagens eram consideradas uma forma de arte sagrada, transmitindo tradições familiares e crenças espirituais. Em algumas sociedades, as tatuagens eram usadas como rituais religiosos, marcando a entrada em determinadas fases da vida ou a pertença a um grupo específico. Por exemplo, em culturas polinésias, as tatuagens eram consideradas uma forma de arte sagrada, transmitindo tradições familiares e crenças espirituais. Na história ocidental, as tatuagens tiveram momentos de estigmatização e marginalização. Por muito tempo, elas foram associadas a práticas criminosas e foram vistas como um sinal de rebeldia e desvio social. No entanto, essa visão começou a mudar ao longo do século XX, quando as tatuagens passaram a ser apreciadas por artistas e intelectuais, contribuindo para a popularização dessa forma de arte. Hoje em dia, as tatuagens são amplamente aceitas como uma forma de expressão pessoal, com estilos e desenhos variados, desde símbolos religiosos e citações inspiradoras até retratos de entes queridos e obras de arte. As tatuagens se tornaram uma maneira significativa para as pessoas honrarem suas histórias e identidades culturais, celebrando suas raízes e valores. Além disso, a tatuagem também ganhou espaço como uma forma de arte contemporânea.
Tatuadores talentosos são reconhecidos como verdadeiros artistas, criando obras complexas e impressionantes na pele de seus clientes. A popularidade da tatuagem como uma forma de expressão artística e criativa contribuiu para sua aceitação e apreciação em diferentes culturas e sociedades. Entendendo o conceito de pecado. O conceito de pecado varia entre diferentes tradições religiosas e sistemas de crenças. Em termos gerais, o pecado pode ser entendido como qualquer ação, pensamento ou omissão que viola os princípios e mandamentos divinos, prejudica o relacionamento com Deus ou com o próximo e afasta o indivíduo de uma vida virtuosa. Nas tradições cristãs, o pecado é frequentemente associado à desobediência aos mandamentos de Deus e à separação do propósito divino para a humanidade. A crença central é que o pecado afeta o relacionamento com Deus, resultando em uma separação espiritual que pode ser reconciliada por meio da graça e arrependimento. A abordagem sobre o pecado pode ser legalista ou mais centrada na misericórdia e amor de Deus. Algumas interpretações mais rígidas podem identificar ações específicas como pecaminosas, enquanto outras se concentram em princípios mais amplos de amor, justiça e compaixão, deixando espaço para discernimento e contexto. O entendimento do pecado também pode variar em relação à intenção por trás das ações. Alguns acreditam que a intenção é fundamental na avaliação do pecado, enquanto outros enfatizam o efeito negativo que uma ação pode causar, independentemente da intenção original. Além disso, muitas tradições religiosas ensinam sobre a natureza humana pecaminosa e a necessidade de redenção e perdão. A compreensão do pecado pode influenciar a forma como as tatuagens são vistas, seja como uma expressão legítima e criativa, ou como uma modificação corporal que vai contra a santidade do templo divino. Para muitas pessoas, a percepção sobre a tatuagem como pecado ou não está intrinsecamente ligada à sua compreensão pessoal de sua fé e ao contexto religioso em que foram criados. É importante lembrar que o entendimento do pecado pode evoluir ao longo da vida de uma pessoa, e essa reflexão individual é fundamental ao considerar tatuagens em relação às suas crenças e valores. No âmbito das tatuagens, algumas pessoas podem avaliar se um desenho específico ou símbolo escolhido pode estar em conflito com seus princípios religiosos, enquanto outras podem ver a tatuagem como uma forma de arte e expressão que não viola seus valores espirituais. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu joinha para nos ajudar a crescer e alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Agradecemos mais uma vez por estarem conosco. Até o próximo vídeo.